Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Conclave. Vamos lá? Como todos sabem, estamos na época das premiações do cinema, né? Como eu já falei nos outros vídeos, temos o Oscar, o Emmy, entre outros, e Conclave é um grande concorrente como melhor filme, melhor roteiro, melhor ator, entre outras categorias. E o interessante desse filme, porque ele traz uma história raramente explorada no cinema, que é a sucessão do Papa. Após a morte do Sumo Pontífice, os cardeais são convocados ao Vaticano para decidir quem será o próximo líder da Igreja Católica. Um processo carregado de tradição, tensão e intrigas. O filme então mostra pra gente essa sessão que vai ter a votação dos bispos para o próximo Papa. E é bem interessante que ele mostra isso tudo nos mínimos detalhes, inclusive o diretor tenta trazer a total veracidade disso. Então, por exemplo, ele mostra uma cena em que quando o Papa morre, eles pegam um anel que está no dedo do Papa, quebra o selo que está em cima desse anel e guarda. E ele explica pra gente, não no filme, né? Eu fui ler a respeito, que eles fazem isso, que esse selo não seja usado para ser falsificado em documentos. Então, que isso é verídico. Quando o Papa morre, por exemplo, o quarto dele é selado com um selo papal em cera. Isso também é verídico, entre outras coisas. Então, ele tentou tomar o máximo cuidado possível nesses pequenos detalhes para tentar trazer a maior veracidade possível para o filme. Então a gente vai ver essa história de como é essa escolha do Papa, até a questão da fumaça também, né? Quando tem a votação e eles não entram em consenso, quando o bispo em específico não tem o mínimo de votos necessário, eles soltam a fumaça para avisar para as pessoas que não chegou ao veredito, aí eles ficam lá o tempo necessário possível, enclausurados, até chegar a esse veredito. E é interessante porque é uma coisa muito fechada, né? Então eles se enclausuram num local, aí tem até polícia ali no meio, então toma os celulares, não pode entrar com nenhum tipo de computador, laptop, seja o que for, as janelas são fechadas, então é uma coisa muito séria, muito intensa, que eles têm que realmente ficar enclausurados. Só quem entra ali dentro são as freiras para fazer a comida de quem tá lá dentro. E essa medida toda que eles tomam, mostra isso o tempo todo no filme, né? Que tem polícia para manter a segurança, aquela coisa toda, porque já tiveram, no caso, até repórteres que se vestiram de bispo para tentar infiltrar lá dentro, para tentar descobrir como funcionava e tudo. Então, assim, essa segurança, ela é necessária justamente para tentar manter esse segredo, para manter esse sigilo total. Na vida real, a votação é feita na Capela Sistina. Aqui no filme, eles foram filmados na Capela Real de Carceta, que fica 35 quilômetros ao norte de Nápoles. No centro dessa narrativa, a gente acompanha o cardeal Lawrence, que é vivido pelo Ralph Fiennes, e ele está à frente desse conclave, ele que vai comandar a escolha do próximo Papa. E ele tem um papel muito fundamental aqui, porque ele tem que ajudar nessa escolha, e ao mesmo tempo ele tem uma situação muito complicada aqui, porque ele tem que tentar desvendar algumas situações, ele está numa situação muito delicada, porque no meio desse processo da escolha desse Papa, ele descobre algumas coisas e ele tá nessa situação se ele aceita, se ele não aceita, se ele põe em jogo tudo aquilo que ele descobriu. Então ele faz uma espécie de detetive no meio dessa situação. E o filme mostra pra gente que nem mesmo dentro da Igreja Católica, que a gente pensa assim, poxa, a religião tem que respeitar
a questão do humano, você não pode pecar, não tem nenhum tipo de pecado, afinal a gente está falando sobre a escolha do Papa, que é o ser supremo da Igreja Católica, mas pelo contrário, o filme está mostrando que mesmo dentro da Igreja Católica existe a corrupção, existe a compra do voto, existe a ganância do homem até dentro da igreja, né? Mostrando justamente isso, o homem ali, que a ganância dele é tão grande que até dentro da própria igreja eles se envolvem em corrupção, na ganância do poder, que é uma coisa absurda. E aí o cardeal Lawrence, ele se vê dividido nessa questão da religião, na questão do que ele acredita ou não. E aqui as suas dúvidas e os seus princípios são testados a todo momento. E o filme consegue dosar isso de uma forma muito brilhante, porque ele consegue trazer o drama e o suspense de uma forma muito única, então ele consegue dosar perfeitamente, então ele consegue trazer essa questão da ganância, da corrupção, e consegue envolver isso de uma forma muito interessante. Então ele é um filme que tem mais ou menos 2 horas e pouco, e ele consegue envolver a gente muito bem. Então a gente fica o tempo todo tentando pensar a respeito de tudo aquilo que o diretor traz pra gente, de tudo aquilo que o Lawrence descobre, de tudo que os personagens traz pra gente. Então o tempo todo tá sendo desvendado alguma coisa, tá sendo trazido coisas diferentes. Então o filme não fica naquela mesmice, porque você pensa assim, é sobre uma questão de votação do próximo Papa, vai ser uma coisa muito monótona, muito sem graça. Não, porque o filme vai trazendo coisas diferenciadas, ele vai nos envolvendo com um mistério atrás do outro e plot twist o tempo todo. Então o filme vai tendo uma reviravolta atrás da outra e coisas que a gente nem imagina. Então assim, eu fui imaginando que o filme seria uma coisa e de repente ele é uma coisa totalmente diferente. Então ele vai envolvendo a gente sim, é um filme cheio de mistérios e ele vai trazendo essa novidade o tempo todo. Então ele vai tomando rumos diferentes. Então parece que é uma coisa simples, que é a escolha do próximo Papa, uma simples votação em que as pessoas estão ali para escolher aquela pessoa que mais é certa para estar no papel mais alto do escalão da Igreja Católica, mas que de repente vão demonstrando, parece que assim, vai mostrando quem são elas de verdade, né? Aí vai mostrando a corrupção, vai tirando a máscara, que não é aquela pessoa que a gente pensava que ela era, que aquela pessoa é gananciosa, que aquela pessoa é corrupta, que aquela outra tem tal coisa. Será que a gente passa por cima disso? Quem é que nunca errou na vida? Mas peraí, tem tal coisa. Então ele vai tomando uma proporção assim, e vai tendo situações muito inusitadas, e vai tendo reviravoltas. Então é um filme extremamente envolvente. E vamos falar das atuações, que estão incríveis. Ralph Fiennes entrega uma atuação belíssima. Ele ficou bastante preocupado inicialmente por conta do seu sotaque, por conta do personagem, mas ele conseguiu sim trazer um excelente personagem, principalmente pela questão dramática do que é o cardeal Lawrence. Como eu falei, né, ele está à frente de todo o processo do conclave e ele vai descobrindo tudo que está acontecendo. Ele faz esse papel de detetive e ele vai ter que pôr aí acima o que ele acredita, o que ele acha que é certo ou errado, e as coisas vão tomando uma proporção totalmente diferenciada, e ele tem que tomar uma atitude que ele acha que é certo, mas de repente já não é mais, e ele tem que lidar com situações muito complicadas. Então o Ralph Fiennes aqui, eu falo que ele é um grande ator, é um dos meus atores favoritos. Eu acho que ele é muito... ele consegue aí fazer do drama ao terror, a comédia ao suspense, e aqui ele prova isso, com certeza. Ele tá perfeito nesse papel, e ele traz isso maravilhosamente bem. Ele consegue trazer todo o drama, todo o suspense que é necessário para o filme, perfeitamente. Eu acho assim que só ter tido essa indicação de melhor filme, de ter indicação de melhor roteiro, de ter indicação de melhor ator, já é merecido, porque vale a pena demais. Ele merece sim, e ele tá entregue ao papel, e quando ele também tá junto com os outros personagens, porque aqui a gente também tem outros
atores maravilhosos e brilhantes que também fazem parte desse elenco, que a gente não pode deixar de falar, que é Isabella Rossellini, Stanley Tucci também, que está maravilhoso no filme. Entre outros, ele consegue, como se ele consegue, inclusive, transparecer mais ainda a sua dramatização, o seu potencial quando ele está junto com esses outros personagens, com esses outros atores. Então, ele potencializa mais ainda a sua emoção, a sua carga dramática. Quando ele está sozinho, ele já consegue trazer isso, mas quando ele está junto com esses outros personagens, ele potencializa mais ainda isso. Então, é incrível, maravilhoso. Então, ele é um filme assim que traz muita atenção, traz uma é questionável também, porque assim, eu tentei pesquisar muito sobre isso, pela questão da Igreja Católica, inclusive, pela questão do final, porque o final ele é bastante controverso, então eu não sei dizer a que ponto isso pode ser aceito ou não, como que as pessoas vão enxergar o final desse filme. Então pode ser que esse final possa trazer, religiosamente falando, para muitas pessoas pode trazer aversão, pode trazer problemas, para outras não. Então é uma coisa que eu não sei explicar, mas que para mim não trouxe problema, mas é controverso pela questão do personagem, porque o Ralph Fiennes, o Cardeal Lawrence, ele prega o tempo todo essa questão de ser certo com aquilo que você quer. Então, ele quer pregar o tempo todo a verdade dentro do conclave. Então, ele, como eu falei, né, ele quer ser o detetive ali dentro. Então, ele tentou mostrar que fulano de tal, por exemplo, não merecia estar lá dentro, não merecia ser papa porque ele era corrupto, não merecia ser papa porque fez tal coisa, o outro fez aquilo, o outro fez isso. Então, ele queria que a pessoa que estivesse ali no papel, na figura do Papa, que fosse aquela pessoa perfeita, que não tivesse defeitos, que fosse o ser supremo, vamos dizer assim. E de repente ele aceita tal situação que pode ser controversa, porque foi à base de mentiras, de enganação, então e aí? Né? Até que ponto que ele está certo ou não na atitude dele. Então isso aí é meio controverso. O design de produção desse filme está espetacular, começando pelo figurino. O figurino está impecável e rico em detalhes. Eu falo que o filme está muito elegante, porque o visual é deslumbrante, é lindo, é maravilhoso. Então, assim, igual eu falei, ele está rico em detalhes. Então, sabe quando você olha assim, quando ele mostra um plano aberto e você vê vários cardeais, uma cena que tem vários personagens, vários figurantes, e aquela cena dá um brilho, tem uma coisa assim que tá bem destacado o vermelho e o branco, que são as cores, né, que tá ali no conclave. Então me chamou muita atenção pela riqueza de detalhes e por ser chique, por ser muito bonito. Então eu falo que eu achei um filme com um figurino muito chique, muito detalhado, muito bonito. E ele mostra isso o tempo todo, até na questão de quando ele vai vestir o personagem do Ralph Fiennes, né, mostrando os detalhes, que aí põe uma túnica, põe tal coisa, vem com outro, vem com cordão, aí vem com o vermelho, vem com a parte de cima. Então a riqueza é muito bonita, é muito belíssimo. E tem uma cena em que a Isabella Rossellini está conversando com o Ralph Fiennes, que eles falam sobre a questão da medida das roupas. E aí isso realmente é verdade, porque antes de escolher o Papa, eles têm vários tamanhos de roupa, que aí eles colocam na pessoa que ganhou a votação, e depois, mediante a pessoa que ganhou, eles vão arrumar a roupa de acordo com a pessoa. Então, eles têm esses vários tamanhos justamente porque não sabem quem vai ganhar, né? Se a pessoa é magra, gorda, mediana. Então, tem esses vários tamanhos. O cenário é maravilhoso, muito belíssimo, no piso, no teto, nos móveis. Essa cena do corredor em que o Ralph Fiennes, ele olha para esse quarto que está lacrado com a fita, é linda, muito linda. E o chão todo em mármore é maravilhoso. A fotografia é belíssima, é maravilhosa. Tem uma cena que estão todos os cardeais andando com guarda-chuva também. Me chamou muita atenção, então assim,
É belíssimo o design desse filme, eu achei incrível. E ele traz uma iluminação bastante sombria, o que ajuda a trazer esse suspense no ar o tempo todo. Então, carrega, né, as cenas por conta dessa iluminação e a trilha sonora também. Então ele é um filme bastante sofisticado, belíssimo, com atuações impecáveis, é um roteiro incrível e de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Para os fãs de um filme belíssimo, literalmente falando, seja no cenário, no figurino, no roteiro, nas atuações, esse é o filme. Eu já vou falar que ele é um dos melhores filmes que eu assisti no ano. Claro, a gente ainda está em janeiro, é o primeiro. Eu assisti pouquíssimos filmes, né? Ainda tem muito filme para assistir, mas ele já vai para minha lista de filme do ano, é fato. Eu só não vou dar 10 justamente por esse final controverso, porque eu acho que ele mudou o foco total do personagem, o Cardeal Lawrence, mas ele é um filme brilhante, eu acho que ele vale muito a pena conferir, principalmente por ele estar aí concorrendo a várias categorias nas premiações, então corre para o cinema. Conclave estreia dia 23 de janeiro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu essa obra-prima maravilhosa, Conclave, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!